Começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente de uma informação confirmada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que acabou passando essa informação também envolvendo equipes paulistas e goianos, né? O duelo entre Palmeiras e Goiás, marcado aí para a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai passar esse jogo aí contra a equipe do Fluminense, também diante do São Paulo, Coritiba e no outro domingão, essa partida que aconteceria no final de semana, a princípio num sábado de noite, foi repassado para o domingo às 4 horas da tarde e nesse horário, né, contra uma das grandes equipes do futebol brasileiro, é certeza de transmissão na Rede Globo. Duelo às 4 horas da tarde, o Verdão colocará no bolso aproximadamente R$1.400.000 por conta dessa exibição. Para você que não sabe, a cota de transmissão do Campeonato Brasileiro é fechada nas 38 rodadas com a equipe esmeraldina, né? Cada equipe negocia da forma que achar mais justa. O Goiás fecha os seus 38 jogos, no caso os seus 19 como mandante, a partir dessa sua lei do mandante, né, que foi criada nessa temporada de 2022 para o Premier / o Sport TV. Entretanto, apesar da Globo, né, ser a dona desses dois canais, quando ela vai exibir na sua rede nacional aberta, né, no caso na Rede Globo, são outros patrocinadores e aí sim, né, o Goiás pode colocar outra grana no bolso por conta dessa exibição extra, se assim podemos dizer. Então passa na Globo e também passa no Premier. A tendência é que o Goiás lucre mais de R$1 milhão com essa transmissão, né, que será a quarta do time esmeraldino no Campeonato Brasileiro. E aí também está um trunfo importante, não importa qual adversário vai ser, se vai ser, por exemplo, um time postulante ao título ou lutando contra o rebaixamento, assim como o Goiás, se for dentro ou fora de casa, a quantia é a mesma, né, independente aí para qual equipe for, R$1.400.000 essa a média para cada uma das equipes. Então o Goiás tendo esse jogão, né, às 4 horas contra o Palmeiras, lá no dia 7 de agosto, em duelo que terá transmissão da Rede Globo, possivelmente aí com a narração do Kleber Machado. Goiás que, como eu disse, já teve 3 exibições nesse Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Goianiense na 5ª rodada, também dentro de casa contra o Ceará, em duelo ali dentro da Serrinha, no empate por 1-1, nesses dois jogos mais regionais, né? Goiás e Atlético passando aqui para o estado e também diante da equipe do Ceará, passando lá para o estado do Ceará e em Goiás. Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, aí sim teve uma exibição mais nacional desse jogo. É a mesma tendência para o Palmeiras e Goiás no próximo dia 7 de agosto. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa grana, né? Se você sabia dessa diferença das cotas que são pagas ali pela Rede Globo, a tendência é que o Goiás fature mais de R$30 milhões só com exibição, né? Com as suas vendas dos direitos econômicos aqui no futebol brasileiro, com a criação da liga também. A tendência é que esse número fique ainda maior. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar sobre um exemplo de diretoria e o que é você querer realmente o jogador e ir atrás, né? O Ceará encaminhou a contratação do meio-campista Guilherme Castilho, jogador de 22 anos de idade, que já vinha comentando aqui com vocês sobre essa novela que já estava se arrastando pelo Goiás há mais de 3 meses. A tendência é que o jogador feche com a equipe do Ceará, com um empréstimo e uma opção de compra no final do ano. Desde o comecinho eu já havia comentado com vocês, né? Não seria uma negociação fácil, tanto é que o Guilherme Castilho, assim, na minha opinião, de jogadores para o meio de campo, é um dos atletas mais versáteis, né? Pode fazer várias funções dentro do campo e joga muito bem, né? E é muito jovem, tem só 22 anos de idade. A intenção do Atlético Mineiro, inicialmente até toparia um empréstimo, desde que o clube fizesse ali uma compensação financeira. Inclusive o Geliezer Paulo, né, jornalista lá ainda no mês de abril, ele havia confirmado que a diretoria do Goiás estaria sim disposta a fazer um pagamento de uma pequena quantia apenas para um empréstimo até o final do ano. O Atlético Mineiro foi pensando melhor, inclusive o Guilherme Castilho nesse período fez algumas atuações pelo time principal do Atlético Mineiro, inclusive fazendo até que alguns bons duelos nessa Série A do Brasileirão, e acabou por optar ou por um empréstimo dele para o futebol europeu. O Clube Bruges foi uma equipe que aproximou muito, né, a equipe lá do futebol da Bélgica, de contar com o jogador, até voltar esses interesses aqui do Brasil. O Grêmio sondou o atleta, assim como o Goiás, Juventude, América Mineiro e agora por último, né, a equipe do Ceará, a tendência é que fecha aí com um empréstimo e uma opção de compra, nem uma opção, né, uma obrigação de compra, melhor dizendo, da equipe cearense no final da temporada. Foi uma forma do Atlético Mineiro conseguir uma grana com a negociação do jogador, não perder ele de graça, apesar do seu contrato ser longo, né? Até confirmar aqui para vocês, o seu contrato vai até dezembro de 2025 com a equipe mineira, e ainda assim fazer uma grana agora meio que de imediato, no finalzinho do ano, e também, né, manter um percentual futuro de uma venda do jogador. Um atleta assim que, obviamente, o Ceará já está aí no seu 5º ano
consecutivo na primeira divisão. Já cansei de comentar isso aqui com vocês, faz uma diferença muito grande, né? O time que já tem uma receita milionária na temporada passada, diferentemente do Goiás, que ficou ali com... Só a gente, eu até comentei com vocês no vídeo de hoje, né? A tendência é que o Goiás fature mais de 30 milhões de reais só com direitos de transmissão da Rede Globo, né, nessa temporada de 2022. No ano passado, jogando a Série B, era de 7 milhões de reais. Então é natural que o Ceará contrate jogadores melhores do que a equipe do Goiás, né? Mas o Goiás, que já havia demonstrado interesse no jogador há muito tempo, não consegue fazer um esforço a mais, tentar agilizar o passo, realmente tirar a mão do bolso e contratar bons jogadores. Na minha opinião, é um pouco frustrante essa janela de transferências pelo time esmeraldino. Para mim, acho que pelo menos deveria sim ter uns 4 jogadores já de prontidão para estrear diante da equipe do Fluminense. Logo quero falar também sobre o lateral esquerdo Sávio, né? Mas ainda assim é muito pouco para um time que tem um elenco limitadíssimo. O Jair Ventura já perdeu diversos jogadores por lesão e a diretoria nem sequer repôs, né, esses jogadores que estavam lesionados. Infelizmente, assim, é complicado o que a gente pode esperar desse Goiás no segundo turno do Brasileirão. Sei que as finanças não são assim, não andam, né, nos melhores da história, mas se não tiver investimento no time, é muito complicado, né, buscar uma permanência sem um camisa 10, sem um jogador de velocidade pelos lados do campo e também sem outras opções dentro do zagueiro. Já comentei também sobre essa falha total no planejamento e também na contratação do técnico, que só foi chegar na disputa do Brasileirão, Guilherme Castilho, que na minha opinião poderia ser uma baita opção, até que relativamente barato. Poderia ele oferecer, por exemplo, uns 400 mil, 500 mil para um empréstimo do Atlético Mineiro, pagando 100% dos seus salários. Acho que certamente seria um jogador que tem esse perfil, assim, que na minha opinião é o estilo mais certo, né, a se dar certo aqui no Brasil, porque ele é jovem, tem 22 anos, mas não é uma aposta. Já deu muito certo na Série A do ano passado, onde foi ele fundamental na campanha do Juventude, marcando 8 gols e dando 6 assistências naquele ano de 46 jogos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, tanto sobre essa negociação com o Guilherme Castilho, que a diretoria do Goiás meio que não quis gastar, não quis investir no jogador, que certamente poderia se valorizar muito mais vestindo a camisa esmeraldina. Enfim, é uma pena, né? Acho que uma das boas opções que estava aí dando sopa dentro do mercado. Ele que fez apenas 9 jogos com a equipe do Atlético Mineiro nesse ano, sendo aí 4 no Campeonato Mineiro, mais 4 no Campeonato Brasileiro da Série A e outras 3 atuações na Copa do Brasil. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do jogador, que é a tendência, né, que fecha com a equipe do Ceará.